Ei, eu voltei! Bem-vindos a esse canal, sou a professora Flávia. Vamos falar agora sobre os sujeitos da relação de emprego. Dois sujeitos. Nós temos, para que tenha uma relação de emprego, eu tenho que ter o empregador e o empregado, não é isso? Só que existem regras para ser empregador e regras para ser empregado. Todo mundo é empregador? Não. Todo mundo é empregado? Não. Não é verdade? Então, nós vamos tratar agora desses dois sujeitos da relação de trabalho ou da relação de emprego. O primeiro sujeito que eu quero tratar com você é o empregador, A empresa, o dono da empresa, tá? Então, para que ele seja empregador, a gente começa com algumas regras, tá? Nós vamos falar de 5 regras. Primeira coisa, normalmente a gente trata como se ele fosse uma empresa, que ele tenha um CNPJ. São exceções em que uma pessoa física, uma pessoa, vai contratar um empregado. Como regra, precisa ser uma empresa, tá bom? Então, ele precisa ter CNPJ, ele precisa ser estabelecido como empresa, ele precisa ter uma personalidade jurídica, estar debaixo de uma administração empresarial, tá bom? Então, uma empresa, por regra, contrata um empregado, então precisa ser uma empresa. Segunda característica, que só o empregador, ele assume os riscos da atividade econômica. O que significa isso? Significa que para ter uma empresa, para ser um empregador, todo o risco daquela atividade é dele, não é do empregado. É dele como patrão, como empregador. Então, se aquela empresa, naquele mês, tiver prejuízo ou lucro, é ele que vai assumir. Se aquela atividade ela for perigosa ou arriscada, é ele, empregador, que vai assumir. Eu, empregado, vou lá para trabalhar. A única coisa que eu vou fazer, e nós vamos tratar isso daqui a pouco, é que eu vou fazer o que eu espero. Eu quero a contraprestação. Então, eu passo normalmente 8 horas naquele serviço e eu quero receber em dinheiro ou de alguma outra contraprestação. Eu não estou indo lá para trabalhar por conta da área da empresa. Então, tudo que tem a ver com a atividade da empresa ou que é desenvolvido é risco do empregador e não do empregado. Tá? Então, o empregador, ele vai assumir os riscos da atividade econômica. O que significa isso? Significa que se a empresa tiver lucro aquele mês, muito lucro, explodiu de lucro. Aquele lucro é do empregador, ele não vai repassar aquilo para os funcionários. O empregado vai receber o salário dele no mês. Se o salário dele for X, ele vai continuar recebendo X. Agora, se a empresa tiver prejuízo aquele mês, um prejuízo absurdo, aquele prejuízo é do empregador. Ele não vai repassar aquele prejuízo para o empregado, para o trabalhador dele. O empregado dele está esperando o salário, a contraprestação, que é X, tendo a empresa lucro ou prejuízo, porque o lucro ou o prejuízo ou o risco, que a empresa foi multada, a empresa poluiu o ambiente, o meio ambiente, a empresa cometeu um crime fiscal, no recolhimento de tributos, a empresa está fazendo, uma contratação errada de funcionários, a empresa está cometendo fraude em algum procedimento administrativo, em alguma coisa. Bom, isso é problema do empregador. Eu, empregado, estou vindo aqui para trabalhar. Portanto, para ser empregador, ele precisa assumir os riscos da atividade econômica, é tudo dele. Isso inclui, portanto, se tiver 2 exemplos práticos, se houver ele exigir, a atividade exigir, ou a empresa resolver que tem um uniforme, ou que precisa de EPI, equipamentos de proteção individual, quem deve fornecer esses equipamentos de maneira gratuita é a empresa, porque ela assume os riscos da atividade econômica. Se essa atividade econômica exige que eu use um EPI, ou exige a empresa, por alguma vontade própria, que eu use um uniforme, quem deve me fornecer é a própria empresa, não podendo ser descontado do empregado os custos em relação aos EPIs e aos uniformes. Não vou comentar. Tá. Segunda coisa, eu sou um caixa, por exemplo. Os cheques sem fundos ou as faltas de pagamento,
são assumir o risco da atividade econômica. Portanto, isso não pode ser descontado do caixa, ok? Tá, então, uma empresa que assume os riscos da atividade econômica. Terceira característica do empregador é que ele admite. O que é admitir? É contratar. Né? Eu que chamo a pessoa para contratar. A pessoa não vem e bate na minha porta e fala assim: "Hey, hello, vou trabalhar aqui hoje, tudo bem? Tô chegando, tô animado." Não, peraí. Ela admite. Ela vai atrás de funcionário. Por mais que todo mundo fique mandando currículo ou fique querendo trabalhar lá, é ela que admite. Não é ela que assume o risco da atividade econômica, é ela que admite. E se é ela que admite, a quarta característica é ela também que assalaria. Isso, ela que paga. Ela que vai dizer assim: "Ó, Flávia, você quer trabalhar aqui? Então eu pago pra você tanto." Eu, Flávia, vejo se quero ou se não quero. Mas ela vai admitir a Flávia e ela vai pagar a Flávia, assalariar. E na hora que eu falo de assalariar, eu vou dizer da contraprestação. Eu, o empregado, vou pela contraprestação. Eu dou o meu tempo e você empregador, paga o meu salário. A minha contraprestação. Essa contraprestação, por lei, não precisa ser só em dinheiro, em espécie. Ela pode ser um curso que você vai me pagar, ela pode ser uma especialização que eu vou fazer, ela pode ser trocada por aluguel, ela pode ser trocada por algum benefício que você possa dar para mim, por vestuário, por N coisas, tá bom? Só não pode ser trocada por sexo. Isso é uma questão muito importante, que às vezes é acometida essa fraude no Brasil. Então, ela não pode ser trocada por serviços sexuais. Vocês podem achar que eu sou louca falando isso, né? Eu não sou muito, mas não pode, tá bom? Então, eu posso trocar por muitas coisas, quase todas as coisas, menos por favores sexuais, tá? Porque, mesmo que a pessoa queira, porque ninguém pode dispor do próprio corpo, tá? Você acha que você tem controle sobre o seu corpo, mas a Constituição fala que não pode. A CLT, que é aquele grupo de leis trabalhistas, fala que não pode. Então, não pode pagar em favores sexuais, tá bom? Então, é uma empresa que assume os riscos da atividade econômica, que admite, que assalaria e, por último, ela dirige a prestação pessoal do serviço, tá? Então, para ser empregador, ele dirige. Esse é o verbo que você tem que gravar. Isso significa que todas as instruções, as ordens, os comandos, o jeito de ser feito tem que vir do empregador. É ele que diz onde você, empregado, vai trabalhar. É ele que diz como você vai trabalhar. É ele que diz sua jornada de trabalho. É ele que diz qual é o período da sua jornada de trabalho, em qual empresa você vai trabalhar. Então, às vezes me perguntam assim: "Flávia, mas o meu patrão, o meu empregador, ele me transferiu de cidade, ele pode?" Sim, é dele a direção dessa prestação pessoal de serviço. Você tem que ir trabalhar, ele te paga. Lógico, eu tô falando em cidades próximas ou às vezes de uma unidade dentro da mesma localidade. Trabalhava num bairro que era pertinho de casa ou que era de fácil acesso, ele me transfere para outra unidade, ele me transfere para um outro setor, ele me transfere para uma jornada, eu trabalhava de manhã, ele me transfere para a noite, eu trabalhava à noite, ganhava adicional noturno e me transfere para a tarde, para amanhã. Ele pode sim, é dele a direção do serviço, é ele que diz se você vai bater uma vez na peça ou 3 vezes na peça. É ele que diz o que você vai fazer, porque é dele o risco. E é ele que dirige o que você tem que fazer. Portanto, é do empregador a determinação do modo de como o trabalho vai ser feito. Ok? Tá. Então, nós terminamos as 5 características do empregador. Agora vamos para as 5 características do empregado, tá? Para ser empregado, o empregador ele é uma empresa que assume os riscos da atividade econômica, que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. O empregado tem 5 características, ou 5 ou nada. Por que eu falo isso? Porque ou você tem essas 5 características concomitante ao mesmo tempo, ou você não é um empregado. Se eu não sou empregado, eu sou o quê? Sei lá, você é uma pessoa que trabalha naquele lugar, mas empregado você não é. E se você não é empregado, você não está debaixo das regras da legislação trabalhista. E se você não está debaixo das regras da legislação trabalhista, você não está debaixo daquelas leis que são protecionistas para equilibrar a balança. Lembra disso? Portanto, você tem um contrato normal.
como se vocês fossem duas partes equilibradas. E a lei não vai te proteger como empregado. Então, se você quer essa proteção da lei ou acha que você está submetido à proteção da lei, você tem que ter as 5 características ao mesmo tempo. Vamos a elas? Primeira característica, para ser empregado, você tem que ser pessoa física. Você tem que ser contratado como uma pessoa física. Então, se você abrir uma empresa, se pediram para você abrir um CNPJ, para que você preste serviço naquele lugar, você não é empregado. Tudo bem? Então, a regra da legislação trabalhista e tudo que a gente falou até aqui não é para você. A menos que seja uma fraude, que nós chamamos em direito de pejotização. É quando eu transformo o empregado numa PJ, numa empresa, para que ele não se submeta às regras de direito do trabalho. Mas a gente teria que comprovar a fraude de qualquer maneira, tá? Então, precisa ser pessoa física. Segunda característica é que ele, além de ser pessoa física, ele tem que trabalhar com pessoalidade. O que significa? É que ele mesmo, e só ele, não foi uma repetição de frases porque eu não sabia o que dizer, mas é exatamente isso. Se ele é empregado, é ele que tem que ir trabalhar. Ele tem que ir e ele não pode mandar ninguém no lugar dele. Ele precisa ir trabalhar e prestar o serviço. Por exemplo, a Flávia é funcionária da escola e vem dar aula. Para a Flávia ser empregado, ela tem que trabalhar com pessoalidade. O que significa isso? Significa que a Flávia tem que vir dar aula. Se a Flávia puder mandar uma outra pessoa no lugar dela, ela escolhe, entendeu? Ela escolhe, tipo assim, hoje eu vou trabalhar, amanhã eu não quero, eu vou mandar alguém no meu lugar. Por exemplo, a minha irmã, né? A minha irmã é muito parecida comigo, né? Ela é mais pretinha, mas ela é muito parecida comigo. Se a gente sorrir, a gente é a mesma pessoa. Só que ela fala bem mais que eu, gente. É possível não rir nesse momento, ela fala bem mais do que eu. Mas vamos falar, ela chama Paula. Vamos falar que hoje eu tô cansada, não quero dar essa aula de sujeitos da relação de emprego para você. E eu falo, Paula, fala lá para mim com os alunos. Se eu puder fazer isso, eu não sou empregada. Porque se eu trabalho para alguém, e se eu estou debaixo daquela direção, lembra que é um poder de direção do empregador, de determinar o modo como o trabalho vai ser feito. Para eu ser empregado, eu tenho que ser pessoa física, mas eu tenho que trabalhar com pessoalidade. Sou eu mesmo e sou eu que tenho que ir. Eu não posso mandar alguém no meu lugar. Eu posso ser substituído. Eu posso ficar doente, eu posso faltar, pode acontecer alguma coisa. E o meu gestor vai mandar um outro professor para falar com vocês. Mas eu não posso me fazer substituir. Eu não posso simplesmente, eu não quero trabalhar e eu não venho, ou eu vou mandar alguém no meu lugar. Eu não tenho esse poder, tá? Então tem que ser pessoa física que trabalha com pessoalidade. Também que trabalhe com habitualidade. O que significa isso? Com constância. Para que eu seja empregado, eu não posso ter trabalhado uma única vez naquele lugar, uma vez no ano naquele lugar, 2 vezes no ano naquele lugar, uma vez no mês eu passo naquele lugar e faço um servicinho. Não é assim. Para ser empregado, tem que ele ir, mas ele ir com constância, com habitualidade, não é? E essa habitualidade e essa constância tem que ser no ponto de vista ou sob a visão do empregador. O que significa isso? Significa que o empregador tem que esperar a Flávia. Por exemplo, eu não dou aula todos os dias para vocês, mas todos os dias, em determinado horário, o empregador não manda um monte de professor de prontidão. Ele sabe que a Flávia tem a obrigação de entrar ou tem a obrigação de avisar para que alguém entre no seu lugar e ele substitua, não é? Mas eu tenho aquela habitualidade, então tem que haver essa constância. A Flávia sabe que todo dia, naquele horário, ela vai entrar e dar aula para aquela turma de alunos. Então, o meu empregador, a escola, sabe que conta comigo. Então, sob a ótica do empregador, eu tenho a habitualidade, nem que seja uma vez por semana, por 1 hora. Ele está contando comigo, ele está me esperando, ele está esperando a Flávia. Não tem um outro professor atrás da porta, não tem alguma coisa na manga. Ele está esperando a Flávia. E se ele está esperando a Flávia, a habitualidade, tá bom? Então, pessoa física que trabalha com pessoalidade, habitualidade e onerosidade.
Quarto elemento. O que é onerosidade? Então, para ser empregado, o trabalho que você vai exercer, ele precisa ser oneroso, precisa ter uma contraprestação. Significa que não pode ser um trabalho voluntário, não pode ser um trabalho gratuito, não pode ser um trabalho assistencial ou beneficente. Significa que eu não posso ir lá e trabalhar de graça. Tenho que receber alguma coisa em troca. É o que eu acabei de comentar com vocês quando eu falei do empregador. Pode ser em espécie, em dinheiro, que é o mais comum, mas pode ser um outro tipo de contraprestação. Mas deve existir a contraprestação. Eu não posso vir e trabalhar gratuitamente para aquele empregador. Se eu fizer isso, eu não sou empregado. Simples assim, ok? Só tem aquela exceção que eu disse para vocês que não pode ser feito daquela maneira, que diz respeito à violação da própria integridade física ou do corpo. Então, para ser empregado, tem que ser pessoa física, trabalhar pessoalmente, com habitualidade, onerosidade e sob subordinação, debaixo de subordinação. Quinta e última característica que tem que ser considerada ao mesmo tempo. O que é trabalhar debaixo de subordinação? Eu tenho que trabalhar debaixo daquele poder de direção do empregador. É isso. Porque se eu puder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, onde eu quiser, eu não tenho ninguém que está dando ordens para mim. Então, eu não sou empregado. Estar debaixo de subordinação é me submeter às regras de um contrato de trabalho. E aqui eu deixo bem claro que não é uma subordinação intelectual, não é uma subordinação financeira, é uma subordinação jurídica. O que isso significa? Significa que essa subordinação, esse submeter-se, não significa que eu me submeto, eu empregado, me submeto ao empregador porque o empregador é mais rico do que eu, uma subordinação financeira. Não, tem muitos prestadores de serviço e empregados que possuem melhores condições do que as próprias empresas ou seus empregadores. E eles vão lá e ainda se submetem. Então, não é uma subordinação econômica, também não é uma subordinação intelectual. Não é porque é empregado que sabe menos daquilo. Às vezes, e muitas vezes, o empregado sabe mais do que o seu empregador em relação àquele determinado assunto, tá? É uma subordinação jurídica decorrente de um contrato de trabalho. Então, eu, no meu contrato de trabalho, me submeti a receber ordens desse empregador e, em contrapartida, eu recebo um salário ou uma contraprestação, tá? Então, é uma subordinação jurídica. Só uma observação para vocês. Então, bom, primeiro, 5 ou nada. Para ser empregado, e isso é muito importante, é onde os alunos têm a maior quantidade de dúvidas, eu preciso ter as 5 características juntas ao mesmo tempo. Então, lembre da minha mãozinha. Ai, que pena, você vai lembrar de mim. Então, ou 5 ou nada. Ou eu tenho as 5 características, ou eu não sou um empregado. Então, pessoa física, que trabalhe com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e debaixo de subordinação. Só um comentário, uma crítica, né? Para que você raciocine comigo aí. Toda vez que eu falo de onerosidade, eu tenho que entender o seguinte: aquele empregado que vai lá fazer a contraprestação, você, possivelmente, ele está recebendo salário, né? Eu vou lá, cumpro todas as regras e as determinações daquele empregador e eu recebo salário. Primeira coisa que você tem que pensar, não é só salário. O que você está dando, ele está dando salário para você, mas o que você está dando? O seu conhecimento, o seu tempo de vida. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, é que o empregado, ele troca por dinheiro vida. Então, repense, vale a pena o que você está fazendo? Vale a pena o que você recebe por esse tempo da sua vida? Porque você precisa pensar, porque vida não volta nunca mais. Ela vai uma vez só. Bom, eu deixo meu beijo, meu abraço imenso. Obrigada.